Olá, mulheres! Vamos para mais um devocional. Hoje nós vamos falar de uma mulher maravilhosa, a quem eu tenho muito apreço. O ano passado fiz uma pregação sobre ela, que é Joquebede. E Abraão vai usar o Hebreus 11:23, que fala que pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Sabemos que a história conta que José vivia no Egito e quando a família vieram todos os filhos de Israel a morar com José. Depois os filhos de Jacó morreram, todos os filhos de Jacó, porém o povo hebreu se multiplicava inumeramente. Eles levaram a sério o mandamento de multiplicar. Então, levantou-se o rei, ele não conhecia, a Bíblia vai relatar que ele não conhecia José, a fidelidade de José para com o antigo rei. E ele começa a escravizar o pessoal de Israel. E a Bíblia relata que eles ficaram populosos e fortes. E o rei declarou que eles servissem em todo tipo de serviço na obra. Então, eles faziam um trabalho braçal, barro, tijolo, campo, e eles eles afligiram de maneira tirânica. Em Êxodo 1, versículo 10, ele diz, o rei, que eles deveriam agir com ele sobre astúcia, porque ele tinha medo dessa população crescer, se unir aos inimigos dele e guerrear, né? E guerrear contra eles, que eles seriam vitoriosos com certeza. E aí ele decretou a lei que se nascessem meninos, que eram para ser jogados no Nilo para morrer. E no versículo 12, que é onde eu quero discorrer com vocês, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Aí no capítulo 2 vai contar o nascimento de Moisés, que ele nasceu, a mãe e o pai esconderam por 3 meses, e depois ela teve a brilhante ideia de colocá-lo num cesto, que até hoje a gente tem um cesto que tem o nome de Moisés por conta disso. Selou com betume para não... É uma arte incrível, né, que ela fez, que ela afetou com betume para não entrar água, não afundar, e colocou no rio, fez com que Miriam visse o percurso, até que parou na filha de Faraó. E aí eu brinquei também, né, na pregação, que depois chamaram a própria mãe para criar e ela ainda foi remunerada, né? A única mãe remunerada por criar o próprio filho. Amamentou, criou. E o que eu quero atentar aqui é que ela teve uma criatividade imensa. Nós falamos sobre diligência naquele momento e fé, que tudo ia bem, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e no momento de tristeza, de angústia, foi aguçada essa criatividade dela, e que ela pegou essa característica de sua família, né? Quanto mais o afligiam, mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então eu quero discorrer com vocês nessa firmeza dela, né? Que imagina a situação, o momento mais triste, mais difícil da vida dela, que era a possibilidade de perder um filho. Ela aguçou a criatividade e teve essa capacidade de arquitetar uma saída. E eu queria fazer-nos pensar nesse momento, né? Às vezes estamos tão triste, tão chateada, né? Como Agar, que o filho estava passando sede e que nós não vemos solução para o problema. Então aqui, o que Deus falou comigo hoje, porque a Bíblia é sempre atual, cada vez que a gente lê, que meditamos nela, nós pensamos em algo novo,
e que Deus vai falar com a gente. Tamanha crueldade, nós podemos ver também a tirania, que é quando um governo atenta contra as crianças. Aí a gente vê o nível de crueldade, né? Qualquer semelhança ao atual momento não é mera coincidência. Existem estudos que falam do espírito do presente século. Então, nesse século, havia esse atentado contra as crianças e hoje de uma forma diferente. Haviam deuses que pediam sacrifícios de criança. Há um estudo sobre Moloque, que alguns deuses pediam sacrifício, e até hoje em dia no satanismo a gente ouve falar disso. E aqui, nesse século e atualmente, existem esse sacrifício, né? Existe um certo ódio aí da parte de uns pensadores, de uma ideologia, que são a favores ao aborto. Então, não é mera coincidência, gente. Se estudarmos os espíritos do presente século, nós vamos ver que há uma referência, né? Sempre no passado, e a história se repetindo. Sabemos que a mulher tem uma incrível capacidade de criatividade. Você dá farinha a ela junta com outras coisas e transforma em bolo. O homem traz o dinheiro, ela paga a conta e ainda consegue fazer um lazer. A mulher é responsável pelo ambiente familiar. Uma mulher rixosa, uma mulher que buzina na orelha do seu marido, não vai conseguir criar um ambiente agradável. Então, Joquebede aqui, eu acho que ela é a personificação dessa mulher que consegue multiplicar, frutificar, né, a origem do seu povo. Ela vinha da tribo de Levi, que além de frutífero, Levi era porreta, né, um homem bravo. Ele e Simeão foram aqueles que vingaram a irmã. A gente percebe que não é qualquer probleminha que abate esse povo, né? Era um povo resiliente, forte. E Joquebede teve essa herança, né? Nós herdamos coisas ruins da nossa família, mas herdamos boas também. As ruins a gente trabalha para ser um ser humano melhor, que por conta do pecado original veio nos trazer a infelicidade, né? O bem que a gente quer fazer às vezes não consegue, mas o que é bom a gente usar para a glória de Deus. E essa inteligência dela, como a salvação, tudo que está em nós é dele e por ele, essa sabedoria, essa inteligência dela, essa criatividade de usar o mal em favor do bem, ela vem da parte de Deus também. Então, há uma teoria que enquanto nós passamos por crise, isso, de certa maneira, pode nos transformar numa pessoa criativa. Então, qual é o nosso papel? Né? Pegar o limão e fazer a limonada, não é mesmo? E eu queria convidar as irmãs, nesse momento, a pensar sobre um momento de crise, seja um momento financeiro, seja uma crise no casamento, sejam as solteiras que queiram casar e que olham, não veem futuro, sejam aquelas que gostariam de ter um parceiro para envelhecer, seja aquela que tem um vício, que não consegue ter fortaleza para batalhar com isso, as pessoas que têm problema de saúde. Nesse momento de crise, pede a Deus sabedoria para ter uma mente criativa para sair da crise, uma obediência àquilo que devemos ter, ir ao médico, tomar a medicação correta, buscar. Então, assim, o que cabe a nós fazermos, e o que cabe a Deus a gente pedir sabedoria, que Ele dá. A Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça que Ele dá. Amém? Então, muita criatividade a nós, né? Muito direito à loucura, como diz a Narcisa. Mas muito direito a essa criatividade. Amém? Que Deus abençoe, que esse devocional frutifique, multiplique no tempo de crise em suas vidas. Excelente dia, Deus abençoe. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo.